Oi, pessoal, voltando aqui para a nossa parte 2 da nossa revisão, eu trouxe aqui o tópico instauração do inquérito policial. Então, para saber como é que o inquérito se inicia, você terá que analisar o tipo de ação penal e qual foi o crime praticado. Então aqui temos, nos crimes de ação penal pública incondicionada, que eu tratei com vocês em sala de aula, que são aqueles crimes nos quais não se faz necessária a autorização ou solicitação ou representação da vítima ou do representante legal para que o delegado de polícia dê início às investigações. Nesses tipos de crime, gente, como por exemplo aqui o crime de roubo, o inquérito policial ele pode se iniciar por meio de uma portaria, e essa portaria vai ser baixada pelo próprio delegado de polícia. Então aqui ele vai agir de ofício quando ele tiver o conhecimento, receber uma notícia crimes da prática de alguma infração penal, ele vai instaurar um inquérito policial para dar início às investigações. E como é que ele faz? Como é que ele instaura esse inquérito policial? Baixando uma portaria. Também, gente, o inquérito policial ele pode ter início a partir de uma requisição do MP ou do juiz. Então aqui eu tenho uma solicitação, encaminhada pelo membro do Ministério Público, seja promotor de justiça ou procurador da República, para que o delegado de polícia ele inicie as investigações. O juiz também pode fazer isso, em que pese haver uma divergência na doutrina e se isso seria constitucional ou não. Mas enfim, está previsto no CPP, então, em tese, é possível sim uma requisição do membro do MP ou do juiz para que o delegado de polícia inicie as investigações. Muito cuidado! Membro do MP ele não conduz inquérito policial, ele solicita ao delegado de polícia para que a autoridade policial inicia as investigações e presida também essas investigações. Seguindo, então, aqui, nos crimes de ação penal pública incondicionada, o inquérito policial também pode ter início a partir de um requerimento do ofendido, e aqui no caso a vítima, ou do seu representante legal, sem problema nenhum. A própria vítima comparece perante a autoridade policial e solicita que ele inicie as investigações. E por fim aqui, por meio de uma lavratura do APF, que é o auto de prisão em flagrante. Então, no caso do sujeito ser preso em flagrante, esse auto de prisão automaticamente, de forma inequívoca, vai dar início aí à investigação e vai instaurar um inquérito policial. Nos crimes de ação penal pública condicionada. E aqui, gente, vocês têm que se recordar que existe uma pequena diferença, Nesse caso aqui, para que a autoridade policial possa dar início às investigações, se faz necessária uma representação da vítima. A vítima tem que solicitar, tem que autorizar, tem que querer que o delegado de polícia, no caso a autoridade policial, dê início às investigações e instaure o inquérito policial. Exemplo aqui temos o crime de estupro, na sua modalidade básica. Então, nesse tipo de crime, o inquérito pode se iniciar por meio de uma representação do ofendido, que eu acabei de falar para vocês, da própria vítima, solicitando à autoridade policial que dê início às investigações, que instaure o IP. Pode se dar também por meio de uma requisição da autoridade judicial ou do membro do Ministério Público, e aqui se faz necessário que primeiro a vítima compareça perante a autoridade judicial ou o membro do MP e ofereça a sua representação, Faça um pedido, uma solicitação para que seja instaurado o inquérito policial. E aqui o próprio juiz, a autoridade judicial ou membro do MP vai encaminhar essa representação para o delegado de polícia para que ele possa dar início às investigações. Nesse tipo de crime, o inquérito também pode se iniciar por meio da lavratura do auto de prisão em flagrante, e aqui é o mesmo caso da situação anterior, ou por fim por meio de requisição do ministro da Justiça em alguns crimes, como por exemplo, delitos cometidos contra o presidente da República. Então se faz necessária essa condição para que a autoridade policial possa instaurar o inquérito policial. E nos crimes de ação penal privada, opa, muito cuidado aqui, gente. Nos crimes de ação penal privada, nesse caso aqui, eu tenho um processo criminal iniciado por meio de uma queixa-crime. E não de uma denúncia. Eu vou aprofundar isso lá na aula de ação penal, mas aqui nesse caso, é necessário que a vítima contrate inclusive um advogado, um defensor, para que promova e dê início a essa ação penal, esse processo judicial criminal. Então não se esqueçam, nesse caso aqui não é o membro do Ministério Público que vai oferecer denúncia. Nesse tipo de crime, o inquérito ele pode se iniciar por meio de requerimento da vítima ou do seu representante legal, certo? Então aqui, quem vai promover as investigações
será a autoridade policial. Então, para que haja inquérito policial, a própria vítima ou o representante legal, no caso de vítima incapaz, terá que comparecer perante um delegado de polícia para que ele instaure a investigação. Veja, o inquérito policial é conduzido e presidido pelo delegado de polícia. Agora, posteriormente, se for o caso de propositura de uma ação penal privada, aí sim será ofertada uma queixa-crime por meio de um advogado ou defensor público. Cuidado! Esse tipo de inquérito também pode se iniciar por meio de requisição do juiz ou membro do MP, desde que haja representação prévia da vítima, que no caso aqui é o ofendido, e por fim por meio de uma lavratura do auto de prisão em flagrante, e é o mesmo esquema que eu tratei com vocês nos slides anteriores. Então, de forma geral, de forma bem resumida, essas seriam as possibilidades de instauração do inquérito policial. Seguindo aí, gente, seguindo. Temos aqui as diligências investigatórias. Então, os artigos 6º e 7º do CPP, que é o Código de Processo Penal, traz um rol não exaustivo, ou seja, um rol meramente exemplificativo. Então aqui, a autoridade policial, ao tomar conhecimento de uma prática criminosa, quando ele vai dar início às investigações, ele simplesmente vai olhar para os artigos 6º e 7º, que vai trazer uma série de possibilidades de diligência para que o delegado possa realizá-las. Obviamente o delegado não está vinculado, nem está obrigado a realizar todas as diligências previstas nos artigos 6º e 7º. Muito cuidado, porque lá existem várias possibilidades, né? Lembre que o delegado ele tem a discricionalidade, ele tem a liberdade para conduzir a investigação, desde que seja conveniente ou oportuno, né? Só trazendo alguns exemplos para vocês que estão previstos nos incisos do artigo 6º e 7º, estão, por exemplo, a possibilidade do delegado dirigir-se ao local dos fatos, né, para que preserve aquele local até a chegada dos peritos criminais, ouvir o ofendido, ouvir a vítima, procurar obter informações sobre a existência de filhos, se esses filhos dependem do investigado, toda a situação deve ser analisada para que as investigações possam ser bem conduzidas, certo? Então, esses artigos aqui tratam de diretrizes, né, que o delegado de polícia pode se valer para conduzir bem as investigações. Então, dê uma lida nos incisos do artigo 6º e 7º, porque eles costumam aparecer em prova de forma literal, letra da lei. Seguindo. Aqui, pessoal, chegamos num ponto importantíssimo da nossa matéria e da nossa revisão, que são os prazos de conclusão do inquérito policial. Vejam, o prazo de conclusão do inquérito policial vai variar a depender da competência da justiça, do tipo de crime, enfim. Aqui estão as possibilidades e também vai depender se o investigado está preso, se está preso ou está solto. Cuidado, aqui na fase do inquérito policial ainda não existe ação penal, então não chame o investigado de réu, certo? Seria uma atecnia. Então vamos lá. Competência. Se o crime cometido for da justiça, de competência da justiça estadual, como por exemplo um furto ou roubo comum contra uma vítima, né? Comum também, temos aqui, se o investigado estiver preso, o prazo é de 10 dias, conforme prevê o artigo 10 do Código de Processo Penal. Esse prazo é improrrogável, 10 dias. Se o prazo não for respeitado, o indivíduo pode ter relaxada a sua prisão, então ele vai ser posto em liberdade. Se ele está preso e a autoridade policial não respeita o prazo, a consequência é que provavelmente o indivíduo vai ser posto em liberdade. Se o investigado está solto, o prazo é de 30 dias. E nesse caso aqui, admite-se prorrogação, né? Coloquei ali, prorrogação? Sim, caso, né, se ele estiver solto. E aqui, gente, a lei não traz um prazo de prorrogação. Como ele está solto, não existe prejuízo para a liberdade de locomoção dele, o prazo de prorrogação vai ser um prazo razoável, um prazo proporcional determinado pelo juiz. No caso dos crimes cometidos, ou melhor, processados pela Justiça Federal, como por exemplo um estelionato previdenciário, que atinge aí uma autarquia federal, que é o INSS, temos o prazo de 15 dias, prorrogável por mais 15 se o investigado estiver preso, ou o prazo de 30 dias se o investigado estiver solto. Então, ambos os prazos admitem prorrogação. No caso do investigado preso, a própria lei lá vai trazer a possibilidade de uma prorrogação de apenas mais 15 dias. Então, aqui temos o total no máximo de 30 dias. No caso do investigado solto, o prazo de 30 dias prorrogável aí a depender da necessidade da investigação, sempre devendo ser ouvido o membro do Ministério Público. No caso da lei de drogas, né? Exemplo aqui, se o crime for de tráfico de drogas, bom, aí o prazo muda um pouquinho. Eu elaborei essa tabela aqui, gente, justamente para facilitar a vida de vocês. Então memorizem, porque aparece muito em questão de concurso. Se o investigado está preso,
o prazo é de 30 dias, prorrogável por até 30 dias. Então, muito cuidado. Lei de drogas, investigado preso, prazo de 30 dias, prorrogável por mais 30 dias. Podemos totalizar aqui no máximo 60 dias, o inquérito policial. No caso, investigado solto, 90 dias, prorrogável por mais 90. Então, ambos os prazos, sim, admitem prorrogação. No caso dos crimes cometidos contra a economia popular ou saúde pública, complementem aí, no caso, investigado preso, prazo de 10 dias e solto também 10 dias. Esses prazos não admitem prorrogação. No caso dos crimes lá processados pela Justiça Militar, no caso do investigado preso, o prazo é de 20 dias, improrrogável. Se ele estiver solto, prazo de 40 dias, prorrogável por mais 20. Então, perceba, o prazo de prorrogação está aqui em vermelho. Logo, no caso do investigado solto, eu tenho até 60 dias de investigação, no máximo. Prorrogação, sim, desde que o investigado esteja solto. Aqui é improrrogável. Muito cuidado. Nos casos, gente, de prisão temporária, para fechar, se o investigado está preso por crime comum, o prazo da prisão temporária é de 5 dias, prorrogável por mais 5. Logo, o inquérito policial vai seguir essa regra, então o máximo aqui seriam 10 dias. E no caso de crimes hediondos ou equiparados, temos o prazo de 30 dias, prorrogável por mais 30. Então, no máximo 60 dias vai ser o prazo de duração do inquérito. E aqui não tem a dicotomia de preso ou solto, né? Prisão temporária, necessariamente o investigado estará preso para investigações. E para fechar aqui nossa revisão, gente, eu trouxe o tópico de conclusão, para abordar alguns assuntos com vocês. Primeiro, incomunicabilidade do preso. É cabível? Aqui existe uma pequena divergência doutrinária, mas a doutrina majoritária diz que a incomunicabilidade do preso prevista lá no CPP é inconstitucional. Então, muito cuidado, isso aqui, pela doutrina majoritária, seria uma prática inconstitucional, apesar de estar prevista no nosso CPP. Súmula vinculante número 14 do STF. Aqui já comentei com vocês que é aquela súmula que prevê a possibilidade do advogado ou defensor do investigado ter acesso aos elementos de investigação já documentados, já finalizados, né, acerca dessas diligências já concluídas. Agora, se a diligência estiver em andamento, aí vai ser preservado o sigilo e o advogado não terá acesso. Pelo menos não na fase do inquérito policial. Muito cuidado com essa súmula e recomendo que vocês leiam. Bom, e aqui tem o tópico de encerramento do inquérito policial. Como é que se dá o encerramento do inquérito? Nesse caso, gente, o delegado de polícia, né, que é a autoridade policial presidente do inquérito, vai elaborar um relatório contendo toda a descrição fática de tudo que foi apurado no inquérito policial, nas investigações, acerca da oitiva de testemunhas, acerca da eventual prática criminosa, e vai encaminhar tudo isso para o membro do Ministério Público. E aí, chegando no MP, o promotor de justiça ou o procurador da República vai tomar as providências cabíveis, certo? Então aqui seria a forma de encerrar o inquérito policial dentro daqueles prazos que eu já mencionei para vocês. Bom, galera, então foi isso. Nossa revisão aqui de sábado, né? Eu tentei abordar com vocês os principais pontos da matéria. Obviamente que durante a aula eu falei muito mais coisas. A matéria de inquérito policial, o assunto inquérito eu ainda não concluí. Espero concluir na segunda-feira. Então, quem ainda não é aluno, venha conhecer.